11 de setembro de 2021. Um VLCC, um tipo enorme de navio, pertencente à empresa Euronave, fazia o transporte de cargas do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, para a Califórnia, nos Estados Unidos. Quando fazia o contorno do Cabo Horn, que fica situado ao sul do Chile, o imediato e o contramestre da embarcação, ambos de nacionalidade indiana, conferiam o motivo de haver um alarme na parte dianteira da embarcação quando foram atingidos por uma grande onda. Infelizmente, para os dois marinheiros, aquele foi o último trabalho. Voltando no tempo, ainda no século XIX, encontramos registros de inúmeros acidentes e naufrágios que ocorreram na região. Um deles foi o navio de linha espanhol San Telmo, que fazia a travessia do Cabo Horn a fim de fortalecer as forças coloniais na América Espanhola, que compreendia toda a costa oeste das Américas do Sul e da América Central. Segundo relatos, o enorme navio, a velas, pode ter tido problemas no talha-mar, que é a parte inferior na frente do navio, perdido o leme, além de ter tido a verga, que prende as velas, quebrada. Esses três fatores deixaram o navio à deriva e à mercê das intempéries violentas que ocorrem no Cabo Horn. Consequência, mais de 660 pessoas, entre oficiais, soldados e marinheiros, perderam suas vidas e nunca mais foram encontradas. Parte dos destroços do San Telmo foram encontrados meses depois, quando alcançaram a ilha Livingston. Outro caso que ficou famoso, devido ao número de mortos, foi a fragata O'Riggs, construída na Rússia, vendida para a Espanha, repassada para o Chile e, finalmente, vendida para a Argentina. Em 1823, o navio sofreu um acidente que o danificou seriamente. Mas, em nome da economia, o governo argentino preferiu reformá-lo ao invés de comprar outro. Rebatizado de Buenos Aires, estava sendo levado para a capital argentina e, quando passava pelo Cabo Horn, durante uma grande tempestade, acabou naufragando e tirando a vida de 502 pessoas. Desde que ocorreu o primeiro naufrágio relatado até o incidente com os marinheiros do VLCC da Euronave, inúmeras outras ocorrências fatais e desaparecimentos de navios aconteceram no Cabo Horn. Conhecido como o fim do mundo, é um dos lugares mais remotos e inóspitos do planeta, com fortes ventos, ondas gigantes e temperaturas baixíssimas. É uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo, exigindo grande habilidade dos navegadores que se aventuram por lá. E o que faz do Cabo Horn um lugar tão perigoso para a navegação? Primeiro, as condições climáticas extremas. O Cabo Horn está localizado em uma área conhecida como Cemitério dos Navegadores, onde os ventos predominantes do oeste e as correntes oceânicas se encontram, criando condições climáticas imprevisíveis e violentas. As tempestades são frequentes, com ventos que podem chegar a mais de 120 km por hora, além de chuva, neve e muita neblina. As correntes oceânicas em torno do Cabo Horn criam ondas gigantescas, sendo que algumas delas alcançam cerca de 30 metros de altura, que podem afundar até mesmo os maiores navios. Quando não os afunda, elas quebram sobre a embarcação de forma violenta e podem arrastar e matar facilmente qualquer marinheiro que esteja no convés ou em qualquer outra seção, digamos, aberta do navio. Foi o que ocorreu com os dois marinheiros do VLCC da Euronave e também com um americano que estava a bordo do navio norueguês Vikings Polaris, quando este foi atingido por uma onda gigante na passagem de Drake, região que engloba o Cabo Horn nas proximidades de Ushuaia, na Argentina, em 2022. A falta de um porto ou de um abrigo natural para atracar faz da região um local ermo e distante de tudo, o que significa que os navios devem enfrentar as condições adversas sem qualquer proteção e, a grosso modo, acabam ficando à própria sorte. Portanto, quando estão passando por ali, o melhor a fazer é rezar para que as condições climáticas não sejam extremas. E, claro, também, a perícia do comandante é crucial nessas horas. Por fim, confiar nos instrumentos nessa região não é a melhor saída, especialmente durante as tempestades. Isso porque, no Cabo Horn, e praticamente em toda a passagem de Drake, variações magnéticas e interferências nos sistemas de comunicação dos navios podem realmente ocorrer. E são fatores que colaboram para dificultar ainda mais a travessia entre os dois oceanos que ali se encontram, Atlântico e Pacífico.
A região é um verdadeiro desafio para os navegantes. O Cabo Horn, bem como outras regiões da passagem de Drake, não é navegado somente por navios de grande porte, como cargueiros e cruzeiros. Pequenos barcos, como veleiros, barcos de pesca, barcos científicos e até insufláveis, entre outros, também fazem aquela rota, cada um movido pelos seus objetivos. Há aqueles que simplesmente atravessam a região pelo gosto da aventura, numa espécie de volta ao mundo num barco. Existem outros que vão atrás de peixes, lagostas e outros pescados, porque precisam, de alguma forma, manter o mercado desse tipo de produto. Há também os barcos equipados com modernos aparatos tecnológicos, que são aqueles usados por grupos de cientistas que vão para lá estudar a região. Qualquer tipo de embarcação, não importa seu tipo ou tamanho, que for atravessar o Cabo Horn, tem como forte recomendação conhecer a região, saber previamente como está o tempo por lá e, principalmente, ter um comandante e um imediato experientes o bastante para saber lidar em situações de grande estresse e perigo. Os pequenos barcos são os que mais sofrem. Por isso é que há épocas do ano em que a navegação para esse tipo de embarcação é considerada mais ou menos arriscada. Explico. Os meses mais chuvosos são janeiro, fevereiro, março, maio, junho e dezembro. São as épocas em que há mais ocorrências de ventos fortes e tempestades, das quais dificilmente um barco médio ou pequeno consegue superar. Já nos meses de julho e agosto, o clima está mais frio. É comum haver espessas camadas de gelo ou até grandes pedaços de icebergs à deriva, como também pode haver ocorrências de nevascas. O clima na região nunca é quente ou ameno, está sempre frio. De qualquer forma, devido à proximidade com o continente antártico. Portanto, o encontro de embarcações com imensos blocos de gelo são muito comuns. Foi um desses encontros que acabou com os dias de glória do trawler Mar Sem Fim, de 76 pés, de propriedade do jornalista brasileiro João Lara Mesquita, em 2013. O barco saiu de Ushuaia em direção à Antártica, onde seus tripulantes iriam realizar um documentário a respeito dos efeitos do aquecimento global. João Lara e sua equipe aproveitaram que a meteorologia havia previsto uma janela de tempo, isto é, uma certa calmaria no Estreito de Drake, e partiram rumo ao extremo sul. Mar Sem Fim cruzou com certa tranquilidade o canal de Beagle e o famigerado Cabo Horn, e ainda cruzou o complicado Estreito de Drake, quando de repente teve um sério problema em uma bucha no eixo direito, e que o capitão chamou na hora de encrenca brava. No entanto, conseguiram ajuda na Ilha do Rei George, uma das que fazem parte do arquipélago Shetlands do Sul. Dias depois, enquanto retornavam para o continente sul-americano, o clima na Baía de Fields mudou repentinamente, com a temperatura chegando a menos 6 graus e os ventos variando entre 30 e 40 nós. O barco se soltou e, por mais que a tripulação tenha tentado, não conseguiu prendê-lo novamente no fundo do mar. Uma rajada de vento mais forte, que segundo o capitão chegou a 56 nós, fez com que o barco fosse levado em direção a alguma costa. A falta total de visibilidade se somou aos ventos e a situação da tripulação se complicou. Havia previsão de uma piora substancial, tanto na temperatura quanto na ventania, que poderia chegar a 80 nós e gerar ondas de 10 metros de altura. O jeito foi atracar bem o barco, pedir socorro e deixá-lo no local, até poderem retornar e recuperar a embarcação. Mesmo enquanto eram levados no bote equipado com 2 motores de 60 HP cada, o perigo não os abandonou. De acordo com Lara, ondas de 1,5 metro e vento de 40 nós fazia o potente bote balançar para todos os lados, trazendo a impressão de que iria afundar. Com a equipe, não aconteceu nada. Contudo, o Mar Sem Fim foi esmagado por blocos de gelo soltos e acabou afundando, um mês depois de ter deixado Ushuaia. O barco foi recuperado meses depois, uma vez que é de responsabilidade da Marinha do país de matrícula da embarcação fazer o resgate, segundo o Protocolo de Madrid. O caso do brasileiro Lara Mesquita e sua equipe é mais uma prova de que aquela região não é muito fã de embarcações. Ali, o mar parece sentir fome das coisas humanas. E desde que os primeiros navegantes passaram por ali, histórias de naufrágios e desaparecimentos é o que não falta. Nem todos tiveram sorte como eles. E hoje, encontram-se em algum ponto, no fundo do oceano, no mar do fim do mundo, num lugar conhecido como Cemitério dos Navegadores. Muito obrigado
Até o próximo vídeo.